eu sou a Erika Tcheriti e vou apresentar o trabalho O Modelo do Direito Ambiental na União Europeia, o caso da Rede Natura 2000. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores do simpósio pela oportunidade de participar por vídeo e dizer que esse trabalho foi realizado no âmbito do mestrado em Direito pela Faculdade de Direito aqui de Coimbra, para a disciplina de Direito do Ambiente sob a orientação da doutora Alexandra Aragão. E o que me motivou inicialmente a realizar essa pesquisa foi perceber como que a União Europeia realiza ou concretiza sua política e legislação ambiental, tendo em conta o modelo de governança multinível e as diferentes configurações administrativas e políticas dos diversos Estados-membros. Então, eu fiz essa análise e, inicialmente, percebi que os diversos princípios de direito geral da União Europeia, o princípio da atribuição, da preempção, o princípio da subsidiariedade, o princípio da prevalência do direito da União Europeia, o princípio da proporcionalidade, são princípios que ajudam a explicar essa divisão de competências. Mas principalmente o princípio da cooperação leal, que prevê que tanto as instituições quanto os Estados-membros têm o dever de colaborar e cooperar mutuamente para realizar os objetivos comuns da União. Interessante porque uma matéria do ambiente é uma matéria de competência partilhada entre a União e os Estados-membros, o que significa que tanto as instituições europeias quanto os Estados têm competência para adotar atos juridicamente vinculativos. Já com relação em mais específico, à atuação da União Europeia, a doutrina sempre destaca que na área do ambiente a União Europeia é considerada um ator de vanguarda, porque não só no âmbito interno da União Europeia, mas também com relação a terceiros, a sua relação com outros estados, sempre difunde boas práticas e padrões de conduta que são referência para a doutrina internacional. São diversos os elementos que caracterizam a atuação da União Europeia na questão do meio ambiente, e principalmente porque os princípios de direito geral da União Europeia, em conjunto com os princípios específicos de direito ambiental, da política ambiental, conformam essa atuação. E um outro elemento de grande destaque que tem ajudado na consolidação da política ambiental é a relação interinstitucional que existe a nível europeu. Comissão, Conselho, Tribunal de Justiça e as demais instituições sempre atuam em cooperação e dentro das suas respectivas competências. E outro elemento também que é interessante destacar nessa atuação da União Europeia é que a União Europeia não é uma instituição supranacional que é adotada de uma vontade própria, mas representa-se um coletivo de estados que decidem em conjunto sobre assuntos de interesse comum e não interesse unânime, o que na questão do ambiente é bem óbvia, porque alguns estados que têm uma tradição de uma proteção mais rigorosa do meio ambiente têm sempre pressionado a nível europeu para que a proteção também seja a um nível elevado. E depois, com relação à atuação dos Estados-membros, como já tinha referido, do princípio da cooperação leal, na atuação dos Estados-membros, ele tem duas vertentes, uma vertente positiva e uma vertente negativa. Na vertente positiva, traz a obrigação dos Estados de adotar todas as medidas necessárias que garantam a execução do direito da União Europeia. E na vertente negativa, o dever de absterem-se de tomar qualquer medida, qualquer decisão que venha pôr em causa os objetivos da União. E isso na Rede Natura 2000 é bem explícito no estudo dela, porque a Rede Natura 2000 é uma rede ecológica da União Europeia que representa as preocupações europeias com a perda de biodiversidade. Essa rede faz parte da estratégia para a biodiversidade da União Europeia e o interessante é que um dos objetivos principais dessa estratégia é a melhoria na implementação da legislação ambiental. Por implementação, nesse sentido, entende-se que é a transposição de legislação e também a aplicação. Essa rede ecológica, a Natura 2000, então, é gerida principalmente por duas diretivas, a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats, e constitui basicamente na proteção da fauna, da flora, dos habitats, através de áreas protegidas. E essa preocupação com a biodiversidade, com a perda da biodiversidade a nível europeu também
traduz os compromissos que a União Europeia tem assumido a nível internacional, principalmente com a Convenção da Diversidade Biológica. Então, dentro dessa rede Natura 2000, para perceber melhor como funciona esse modelo de governança multinível europeu, eu analisei então a competência legislativa, a aplicação da legislação e o controle da execução. A competência legislativa, como já vimos, é uma competência partilhada, mas não é uma iniciativa legislativa livre, porque segundo o direito geral da União Europeia, a Comissão principalmente, mas no geral a União, tem iniciativa legislativa e os Estados também, mas aos Estados somente em duas situações: caso a União não tenha legislado no assunto em questão ou adotando medidas mais restritivas. E nesse caso da Rede Natura, há iniciativas da Comissão seguindo o processo legislativo ordinário, e a Comissão escolhe o tipo de ato jurídico a adotar, o regulamento, a diretiva, decisões, pareceres e recomendações, mas principalmente na questão ambiental tem-se preferido as diretivas, porque sempre trazem uma obrigação de resultado, mas também ao mesmo tempo exigem mais dos Estados-membros, porque é eles que vai ter eles que vão ter a prerrogativa de transpor e de exercer o controle da execução. Portanto, a competência legislativa, em geral, principalmente é feita pela Comissão. Os Estados-membros podem sim adotar naqueles dois casos que já referi, e depois passando para a aplicação da legislação. Há dois elementos que integram essa aplicação, que é a execução formal e a execução prática. Na execução formal, essencialmente, trata-se da transposição, no caso das diretivas, e todas as obrigações acessórias, o respeito do prazo, da elaboração de relatórios e todos os outros elementos que abrangem a transposição das diretivas, para terem efeito no plano interno dos Estados-membros. E com relação à execução prática, no âmbito da Rede Natura 2000, há dois deveres, que é o dever de designação e o dever de proteção. De designação, porque é os estados que cabe designar o território, as espécies e as áreas que consideram que devem ser protegidas, com base em um anexo das diretivas que dão uma lista com os tipos e as espécies a proteger, e depois a União Europeia faz essa classificação e declara o lugar como área protegida ou zona especial de proteção. Dependendo da diretiva, a denominação muda. E depois, o dever de proteção cabe aos Estados-membros realizarem a proteção, a vigilância, a fiscalização, se a legislação está mesmo a ser cumprida dentro da sua jurisdição interna. Por fim, o controle da execução vincula os órgãos jurisdicionais e administrativos a realizar esse controle com base em diversos preceitos, como o reenvio direto, o princípio da interpretação uniforme, a doutrina da aplicação direta e outros elementos que também conformam essa fiscalização e execução da política ambiental. Portanto, no geral, podemos ver que é uma política ambiental muito complexa, que também é inerente à complexidade do próprio direito geral da União Europeia, mas que, a meu ver, é interessante esse paralelo, porque a União Europeia não possui competência de fiscalização, como podemos ver, é competência dos Estados, e que, no meu entendimento, pode ser um modelo que pode ser usado a nível internacional, porque a nível internacional também não temos uma instância com capacidade de fiscalização, e que recorre principalmente à cooperação e à colaboração entre os Estados-membros. E também acredito que esse modelo possa ser usado em configurações semelhantes de grupos, de blocos de países, ou mesmo de países com administração federada. Portanto, acho que é um modelo que vale a pena ser estudado, porque tem sempre alcançado bons resultados, não obstante algumas áreas que podem ser melhoradas. É tudo, muito obrigada.